Olá, queridos cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje nós vamos falar de um filme de 2004, Colateral, do diretor Michael Mann. E, obviamente, para um papo gostoso desse delicioso, eu não ia estar aqui sozinho, né, meus amigos? Estou aqui com meu amigo John Souza. Olá, olá, que prazer, que filmaço, hein? Como é bom vir pra cá falar de filme bom, cara. É Sensacional, isso velho. aí, é isso aí. Segundo filme do Michael Mann, se não me falha a memória, né? A gente vai falar aqui no Cashback. Falamos do Sim, Fogo Contra Fogo e outro agora chegou filmaço a também. vez de Colateral, outro filmaço aí desse diretor que a gente curte bastante, né? Mas vamos lá. Então, aumente o som, chame o táxi do Jamie Foxx e se prepare, porque o hype já vai começar. Take one. Fine. Está no ar Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. E chegou o dia, né, meu amigo, de falarmos de Colateral, né? A gente estava comentando em off, né, John? 21 anos, cara. John aí que é um rapaz novo aí, né? John aí tá com 20 e poucos anos aí. Cara, John era uma criancinha quando esse filme foi lançado aí. É John mesmo. já é um homem casado aí, formado, né? Já se passou muito tempo. Eu já tinha minha, né, minha idade aí já tinha percorrido um bom caminho aí de vida, mas eu assisti no cinema. Agora eu queria saber do John. Obviamente o John não assistiu no cinema, né, John? Mas eu queria saber a tua primeira experiência, coisa que a gente sempre faz aqui no início do nosso cashback, né? Falar sobre a primeira experiência com esse filme, né? E aí a gente discorre um pouquinho também sobre. Opa, deu uma cortada, Edu. Não sei se você tá me escutando. Deu uma. Eita, caiu. Voltou. Voltou, agora voltou. Me escuta? Opa, Show. deu uma caidinha aqui. Vamos Sim, lá. sim, bora. Você perguntou da minha experiência, né, cara? É curioso porque eu não. Eu lembrava de já ter assistido ele, mas eu não tinha de verdade essa questão. Eu tinha assistido alguns pedaços dele, né? Eu, por exemplo, nunca tinha assistido o final, ou a conclusão final no metrô, eu nunca tinha visto essa cena. Uhum. Eu nunca tinha visto a morte do personagem do Mark Ruffalo. Eu não tinha visto, inclusive era uma. Quando eu tava assistindo o filme, cara, o que que acontece com essa galera e tal? E até pra mim, uma das coisas que seria um problema que a gente pode conversar mais pra frente no filme, que é esse nicho da polícia, que basicamente fica elas por elas, assim, não dá em nada. É um núcleo assim que, meu, aparece, some e não interfere em nada, né? O Jamie Foxx acaba se Uhum. salvando sozinho, tomando conta de tudo sozinho. Não é algo muito importante no filme. Concordo. Mas. E aí eu assisti a primeira vez pra gravar, cara, e foi uma experiência muito bacana, muito bacana. O que mais me impressionou e que eu não lembrava em nada é a trilha sonora desse filme, cara. Que James trilha Newton Howard. gostosa, que trilha Uhum. maravilhosa. Não só pelo jazz, né, que a gente do Cashback gosta muito, já puxamos sardinha do jazz aqui Uhum. em vários filmes, em vários temas. Uhum. Mas a própria trilha do filme mesmo, que tá no trânsito, sabe? A forma como ele trata ali, ó, o próprio. As luzes do trânsito. A gente também tem uma questão pra falar da câmera aí, né, Edu? Mas eu acho que esse Uhum. filme, cara, ele é muito gostoso de assistir, muito gostoso. A filmografia do Michael Mann é maravilhosa, e aí quando a gente olha esses. Tem um certo conforto no que ele tá fazendo, e a gente vê isso lá no Fogo Contra Fogo também. Ele parece que consegue Uhum. transmitir a vibe da cidade noturna, sabe? Aquela coisa bem ruas Uhum. vazias e a questão do carro ali, a solidão e tal. Muito bom, cara. Foi uma baita experiência assistir esse filme. De verdade agora. Sim. Ele se passa em Los Angeles, né? De início, ele se passaria em Nova York, mas acabou que mudaram ali no roteiro. Acho que ficou bem legal ali, do jeito que fizeram, né? Sempre quando vão citar atuações boas da carreira do Tom Cruise, que o Tom Cruise é o grande astro aí, né? Do cinema aí, o cara que leva público ainda. A gente vê aí a franquia Missão Impossível, né? Cada vez
né, melhor aí, levando bilheteria absurda, mesmo quando lança perto de outros blockbusters, ele ainda consegue se sobressair. Mas, cara, quando vai citar grandes papéis do Tom Cruise, você tem esse filme aqui, o Colateral, você cita Nascido em 4 de Julho, né, e você cita também lá o Magnolia, né, são papéis que a gente está sempre citando, apesar dele ter diversos outros filmes em que ele está maravilhoso, mas é mais um cara de ação ali, né, de filmes de ação, mas nesses 3 papéis ele consegue a parte dramática também entregar bastante. O Michael Mann tem um outro filme que eu quero, John, futuramente a gente trazer aqui, a gente trouxe o Fogo Contra Fogo, que é um filmaço, né, você tem ali, né, Al Pacino, De Niro atuando juntos, tem o Val Kilmer também, grandes atores ali atuando juntos. E, cara, eu queria trazer também um dia o Informante, né, que é um filme também com Al Pacino, com Russell Crowe, que é, cara, um filmaço falando da indústria do tabaco, né, baseado em fatos o filme, que é outro filmaço também. Ele fez recentemente o Ferrari, né, que é outro filme também que eu achei bem legal. Muita gente criticou e tal, mas eu curti bastante ali o Ferrari. Ele podia ter uma outra abrangência, mas eu entendi o que ele quis passar ali, e para mim ele funcionou muito bem. E esse filme aqui, cara, a gente falou aí da fotografia, você falou da trilha também, do James Newton Howard, né, que é um baita de um cara aí de trilha aí. E muita gente, quando vai citar o The Dark Knight, cita só o Hans Zimmer, né, que realmente era o compositor principal, mas, cara, o James Newton Howard, ele compõe ali em dupla com o Hans Zimmer ali, então inclusive o Hans Zimmer seria o compositor dessa trilha do Colateral, mas acabou não ficando com o projeto ali. E, cara, a gente falou aí do Tom Cruise, mas tem que citar também o Jamie Foxx, cara. O Jamie Foxx, nesse filme aqui, ele tá sensacional. E é um cara multifacetado. Você vê ele fazendo o Ray Charles lá, é outra pegada. Aqui é um cara muito mais ingênuo, né? Um cara, né, que você vê, é um cara muito sonhador, mas você com o filme vai se desenrolando, sem precisar falar muito, você percebe que ele é um cara muito sonhador, mas é um cara de poucas realizações. Ele fica meio que adiando sempre os planos dele e tal. Eu acho isso muito legal. A Jada Pinkett Smith lá tá bem também, ela parece pouco, mas ela tá bem ali. E, cara, eu nem me lembrava que tinha o Javier Bardem nesse filme, cara. Eu não lembrava, te juro. Ele tá ali fazendo o Felix, né? É um É, personagem também que passa rapidinho, né, cara? sim, mas é um grande ator aí, né? Um ótimo ator. E você tem, como você citou, o Mark Ruffalo também ali, né? Atores aí renomados aí fazendo o filme. E, cara, foi uma experiência incrível. Eu vi esse filme no cinema na época. Eu fiquei muito empolgado, apesar dele ser muito simples, né, John? Ele tem um roteiro muito simples. Sim. Anotei aqui o roteiro do Stuart Beattie, né? Ele tem um roteiro muito simples. A edição do Jim Miller, que fez a edição do MIB e do Família Adams, ele é muito bem editado, tanto que ele concorreu ao Oscar. Eu gosto muito da forma como o Michael Mann ele monta os filmes dele, cara. A edição e a montagem ali são muito boas, muito ligeiras, frenéticas, né? Ele sabe filmar muito bem cenas de ação ali. Deixa um pouquinho a desejar na fotografia, mas não por culpa da movimentação de câmera nem posicionamento ali. É mais por conta da entrada do digital, né, John? Porque É, o digital estava tomando força ali naquela época. 80% do filme ele é filmado em câmeras digitais. E você percebe a diferença. A gente que está acostumado, a gente aqui, né? A gente tem que fazer até uma camiseta, né, John? A gente brincou outro dia, né? A camiseta dele, né? Eu adoro película, né? A granulação, né? exatamente. Aqui não tem essa granulação porque ele é quase todo em digital. Isso deixa um pouquinho a desejar ali, mas como história, cara, eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas, cara, ele não é um filme de comédia, óbvio, mas ele lembra também o Depois de Horas, cara, que é tanto acontecimento na vida desse personagem, cara, que é complicado pra ele, né, o Max. E o Tom Cruise, ele é um cara tão multifacetado que às vezes parece que ele flerta um pouco com o humor. Porque ele faz umas caras e bocas, uma Uhum, indignação assim, que você fala, cara, isso. Inclusive, tem umas cenas ali, cara, que você fala, cara, isso não é atuação. O Tom Cruise é desse jeito. Porque ele tem uhum, O Tom Cruise, ele é super simpaticão, ele paga de simpaticão, mas a gente sabe que o Tom Cruise, ele tem uma cara de marrento, né? De cara chato, nojentão, tal. É um cara que já simbolizou isso, né? Até pelos atos dele, deixar a uhum. filha e tal. Ele parece ser um cara bem nojentão. E o personagem casou muito com ele. Você comentou das melhores atuações. E, cara, com toda certeza, essa é uma delas. Porque
Mano, ele manda muito, muito, muito bem. Você acredita totalmente nesse jeito do personagem. Você vê que o Tom Cruise tá muito empenhado. Fazendo uma pesquisa, eu vi que ele, pô, trabalhou mais de mês, né, entregando coisas ali, fazendo parte de entrega de carta e tudo mais, pra poder, isso, claro, fantasiado, né, ele colocava essa maquiagem pra ele poder sentir a vibe de alguém que se mistura no meio do povo, que é Uhum, uma característica desse personagem, né, que é uma característica do Vincent, alguém que consegue se misturar fácil, porque ele tem que ser essa... Ele tem que ter essa vibe meio apagado, porque como ele é um assassino, ele mata e já some, né? Já se enfia nos uhum, lugares. E o Tom Cruise conseguiu passar isso. Só que pra mim, cara, o cabelo, ele fica estranho, não só por a gente conhecer o Tom Cruise, né? Mas também por conta dessa câmera digital, como você comentou, Edu. Era uma tecnologia que tava no começo, né? Claro que eram câmeras maravilhosas, tudo fantástico, mas ainda assim, com o tempo, ainda mais com as televisões que nós temos hoje, né, com a tecnologia de hoje, essa câmera ela fica bem sim. atrás. Então, você vê que algumas coisas só fica embaçado, saca? Fica aquela coisa meio... quando você pega a sua TechPix, a sua câmera fotográfica de sei lá quando, que aí você tirava a foto, achava incrível, hoje a gente olha e fala, nossa... 8 Uhum, megapixels tem, sei lá, não é nem metade da câmera do meu celular. Então uhum, realmente fica isso, assim, fica umas coisas meio embaçadas, com pouca definição. O cabelo do Tom Cruise fica, parece que é um bombrilzão, assim, saca? Uma coisa uhum, só, fica bem esquisito. E eu acho que esse filme poderia ter um charme muito maior se fosse no granulado, na película que a gente é fã aí. Mas ainda uhum. assim, cara, é fantástico. O Tom Cruise tá fantástico. O Jamie Foxx também tá muito bom. O Jamie Foxx, cara, era um ator que eu queria que explorasse mais. Eu não sei por quê, parece que ele, tipo, ele tem essa veia, ele consegue, mas parece que ele sempre quer ficar no raso ali, saca? Ele sempre quer fazer Uhum, o popular, sempre quer fazer algo mais povão. E eu queria ver ele sendo explorado por diretores bons, assim, sabe? Michael Mann da vida, talvez até uhum, um Scorsese aí, alguém que realmente, sabe, pegasse uhum, o Tarantino fez um pouco disso, mas ali uhum, também cai quase que um pouco no estereótipo do próprio Jamie Foxx, né? Do jeitão e tal. Mas enfim, são ótimos atores. A Jada aparece bem pouco, né? Da mesma forma, o uhum. Mark Ruffalo ali Nesse fim. fazendo Uhum, outro policial genérico, né? O Mark Ruffalo ama fazer esses policiais aí, esses detetives sim, diferentões. Ele tá lá, mas... Cara, meu problema com esse núcleo aí dos policiais é que parece que se você tirasse e não não tivesse no faz filme, não faz diferença. diferença nenhuma, saca? Não tem Uhum, muita presença o personagem do Mark Ruffalo. Quando eu assisti agora, né, pra gravar, eu achei que ele não tinha morrido porque ele toma 2 tiros no peito e o policial normalmente anda de colete à prova de bala, né? Não tem uhum, sangue ali, mas assim, tanto faz como tanto fez. E ele parece que não se importa em querer evoluir essa parte da história. uhum. O Mark Ruffalo, cara, eu tenho minhas questões com ele. Eu gosto dele em alguns papéis, mas eu não Mas. considero o Mark Ruffalo um grande ator, Eu não, cara. também Vou não, te ser eu também não. sincero. Acho ele meio ali. E quando você bota ali o Jamie Foxx e o Tom Cruise, o Jamie Foxx, inclusive, foi indicado ao Oscar por esse Sim. filme, né? Ele tá sensacional. E o Jamie Foxx é ganhador de Oscar também, né? Ganhou lá pelo papel do Rei Charles, que ele tá Uhum. sensacional. No Django Livre ele tá muito bem também, mas eu concordo contigo, ele tem muitos papéis que são bem descartáveis, assim, filmes que você Uhum. nem lembra que ele fez, cara, né? Alguns filmes de ação meio genéricos, assim, né? Que parece, se fosse na época do VHS, seria filme lançado pela América Video, né? Né? Aquela caixa de Sim. papel lá, junto com o Braddock, com os outros filmes da Canon, né? Porque realmente é bem diferente ali, cara. E a fotografia do filme, se fosse em película, realmente ela seria muito bonita ali, até porque o filme se passa todo noturno ali, né? Hum. E você vê, ele consegue explorar as zonas, porque a gente está acostumado a ver Los Angeles, é Beverly Hills, né? É, Lugares glamurosos exatamente. totais. Ali você vê uma Los Angeles suja, né? A galera mais pobre ali, a zona mais pobre ali né, de Los Angeles ali. Eu achei isso muito interessante, até porque a gente, como a gente não é norte-americano, a gente não conhece, né? A gente não conhece muito dessa geografia ali das partes pobres. A gente vê muito filme e vê sempre Beverly Hills ali, né? A gente viu lá um Tira da Pesada, né? Tem essa parte ali, mas é um filme interessante para a gente conhecer um pouco da ambientação ali também. Mas é aquilo, dá para ter se passado em Nova York também, né? Assim como foi Taxi Driver também, né? Dava para ter se passado ali, cara, e né, dava para ter atingido uma fotografia melhor se tivesse a película.
mas beleza, não tinha o barco ali, o Michael Mann tem a direção muito boa, a gente falou isso no episódio do Fogo Contra Fogo, né, John? Que matéria de mise-en-scène, assim, ele faz tudo muito bem. Eu gosto muito desse início de filme, né, quando você conhece muito, muito rápido o personagem do Jamie Foxx, o Max, né? Você conhece muito fácil por conta de, cara, uma fotografia que ele mostra. Você já vê que é um cara sonhador, né? O cara bota lá as Maldivas, né? Se eu não me engano, foto das Maldivas e tal, Exatamente, né? exatamente. E aí tem aquele diálogo dele com a Jada Pinkett Smith ali, eu acho muito bom. Ali até para você conhecer os dois personagens, né? Que vão ser importantes, ela vai ser importante ali pro fechamento da história ali, né? E eu gosto na parte que ela tá cruzando, meio que quase que cruzando ali com o personagem do Tom Cruise ali, o Vincent, né? Uhum. Eles se cruzam ali e ali começa a tormenta do personagem do Jamie Foxx ali naquela noite terrível que ele tem que passar ali. Um cara, né? Como eu disse, sonhador, mas um cara né, que ele meio empacado nos sonhos dele, como o próprio Vincent diz em um determinado momento, pô, cara, você poderia ter realizado teus sonhos, né? E, e ele fica sempre adiando, porque fica com medo das coisas não darem certo e tal. A própria mãe chega a comentar um pouco isso quando eles vão visitar a mãe lá no hospital. Então é bem interessante esse início ali, você apresentando os personagens. Como a gente diz, né, John? Não precisa de muita coisa, muita idas e vindas para você apresentar um personagem. Sim. Ali com 5, 10 minutinhos você já apresentou os 3 personagens principais. Mais uma vez eu falo, concordo contigo, o núcleo policial, o próprio núcleo né, do cara que contrata o Vincent também não Sim, faz muita diferença ali e tal. Né? O mais importante é a interação entre os dois ali. Inclusive, eu vi um filme recente com o Nicolas Cage, que é mais ou menos aí nessa pegada do cara que pega né, um matador no carro e tal, e aí tem que se desvencilhar daquilo, mas é um filme bem ruim, nem se compara. Na época até comentei, pô, é um colateral ruim, né? Mas aqui funciona muito bem esse início de apresentação dos personagens, e aí começa o caos total, né? Aí não para mais. Você comentou, Edu, pra mim é outro ponto fundamental do filme, porque se fosse só a dinâmica, né, de duas pessoas, uma tá sendo feita refém ali e o outro fosse o bandido, já seria algo super interessante. Mas o Michael Mann, em poucos minutos de filme, como você falou, ele define a personalidade e é bacana porque a personalidade dos dois também é antagônica, né? Uhum. O Vincent, ele tem essa coisa do jazz, que ele é improviso, saca? Ele faz as coisas na emoção, ele faz na hora, faz do jeito que dá, se é isso que tem, é o que a gente vai fazer, vamos sair por aqui, não, vai você lá se apresentar pro cara e tudo mais. E o personagem do Jamie Foxx, eu esqueci o nome dele agora. É o Max, né? O Max, exatamente. É o mesmo personagem, o mesmo nome do Espetacular Homem-Aranha 2, né? O Max. Exato. Ele já é o cara que é todo sistemático, né? Até antes disso, antes de ter qualquer fala dele, a gente vê ele limpando o táxi, arrumando aquele display, aí ele vê a fotinha lá, coloca certinho, né? Então ele é um cara que tem um plano, ele tem essa parte que a gente pode chamar até de meio que Zé Povinho, né? Que é o cara que trabalha pra conquistar seu sonho, aquela coisa que qualquer pessoa, né? Que eu me reconheço, que você se reconhece, todo mundo se reconhece, porque é o cara que tá trampando pra conseguir o sonho dele, mas aí você começa a ver que ele é um cara super sistemático e que ele já poderia ter se arriscado, mas ele quer ser super seguro, né? E esse negócio de abrir um negócio novo, de abrir empresa, às vezes é tiro pro alto, né? Tu nunca tem 100% de certeza, né, que vai dar certo, mas ele tá sempre regrado e tal. A gente tem a cena da mãe dele também que mostra que ele já é um cara mais afetivo, né? Todo dia, toda noite ele visita a mãe dele no hospital. Então é o cara que tem muito mais coração, diferente do Vincent, que você vê que não tem coração nenhum, né? Que não se importa com ninguém, que mata inocente a rodo, assim, sem... Inclusive, a primeira dinâmica dele... A primeira não, né? A gente tem a primeira morte, aí tem aquela dinâmica dos policiais já bem no começo do filme. Eu acho sensacional, cara, porque o Tom Cruise, ele passa esse ar vilanesco muito bem. Ele fala assim, ó... Se a gente sair, se der merda, o porta-mala já tá cheio. Aí o Jamie Foxx fica naquela agonia, o Max fica naquela agonia. Aí ele fala, ó, sai os dois do carro aí. Ele fala assim, ó, se a gente sair do carro, vai os dois pro porta-mala. Aí ele já fica agoniado, ele já seca a pistola na mão. Então ele tem esse posicionamento de câmera, cara, que é, como você comentou, a mise-en-scène do Michael Mann é muito bom. A cena, não querendo me adiantar, mas a cena lá do final do filme, da perseguição final, do trem, que mostra a câmera tá bem colada assim na orelha do Tom Cruise, aí ele olha pra um trem, a câmera segue,
Aí ele olha pra outro trem, a câmera segue também. Cara, aquilo é muito bom, velho. Uhum. Você fica indeciso, saca? Você fica agoniado por todo mundo que tá ali, pelo Tom Cruise que tá tentando adivinhar quem que é, por eles que estão lá na câmera, no trem, sabe? Tentando saber qual que trem que é aquele. Cara, é tudo muito bom. E dentro do carro isso também transparece. Tem ali, eu considero quase que uma licença poética, porque tem uma luz na cabeça do Jamie Foxx o filme inteiro. E aquela luz do carro não existe, né? É uma luz tipo chapada, como se fosse um ring light assim na cara dele. Vocês podem ver no filme, uma luz branca o tempo todo. Que no carro aquilo não existe, mas aí a gente tem a licença de que, pô, porque se ficar tudo escuro no carro também, o filme, basicamente 50%, 60% do filme se passa dentro do carro, né? Dentro do táxi, a gente precisa ter uma composição de cena legal lá dentro também. E ele consegue, cara. É um táxi minúsculo e ele consegue você ter sempre o olhar ali do Jamie Foxx certinho, os olhares que o Tom Cruise fica dando na parte de trás ali do passageiro. Isso é fantástico do diretor, cara. 3. E essa parada que você falou, né, John, da coisa cartesiana ali, do pensamento bem antagônico entre os personagens, o Jamie Foxx, né? Cara, o cara tá há 12 anos planejando esse negócio da limusine, cara. Não tem como o cara ficar 12 anos planejando. Uma hora o próprio personagem, o Vincent, fala pra ele, cara, você não tá querendo sair disso aqui. Esse emprego teu não é mais temporário. Não existe emprego temporário de 12 anos. É bizarro, né? Então, e eu gosto das coisas como são amarradinhas. Por exemplo, o primeiro assassinato lá, o cara cai pela janela, né? Você tem, cara, aquilo ali é importante para depois a continuidade da história ali, porque quando o cara cai em cima do carro, você destrói ali aquela parte do carro, aquilo ali vai gerar um problema com os policiais, conforme você falou, e vai gerar também a identificação pelos policiais depois, a equipe do Mark Ruffalo lá, quando vai olhar as câmeras, que percebe que tem alguma coisa estranha ali, né? Eles vão lá na empresa e tal, e percebe que tem, né, esse carro ali que está com algum problema ali, de estar com o vidro quebrado ali, então as Reverbera coisas no vão... restante do filme, né? Então isso é importante para as coisas seguirem ali, não é uma coisa que aconteceu, beleza, cara. E as mortes são muito bem legais, assim, aquela morte que, cara, é bem surpresa na hora que mata os caras na rua lá, os dois caras, né? É bem, né? Você vê, conforme você falou, John, você vê o poder ali que tem o personagem do Vincent, e aí vai muito de encontro que você falou, do improviso, né? Um é uma coisa mais cadenciada, o outro é o jazz ali, o improviso. Então, essa segunda morte ali, essa terceira, quarta morte já, né? Porque ele mata duas de uma vez, mas quando ele vai lá no clube de jazz para matar o cara lá, Essa é a cara, mais. eu adoro aquela cena ali, cara. É muito bem feito, porque parece que ele tá só um relax, né? Vamos ali escutar um jazz, um relax, daqui a pouco a gente continua. Aí você acha que é um respiro do filme. Mas não, a matança continua ali, né? Quando ele menciona lá a prisão, lá onde o cara foi, né? Foi pego lá e tal, e você percebe, conforme o filme vai andando, você percebe que aqueles caras são informantes, né? Que são caras, pela morte do primeiro, que ele era um informante do personagem do Mark Ruffalo, você vê que o segundo também era um cara que estava denunciando, então você percebe que o cara que contratou é um cara, né, poderoso, que está indo a julgamento. Você nem lembra da Jada Pinkett Smith, da personagem Exatamente, dela. isso é muito bacana. Porque o filme ele vai te deixando de lado para você ir esquecendo, ele vai fazendo aquilo ali de propósito para você ir esquecendo ali, aí daqui a pouco as coisas todas se interligarem. Mas essa segunda morte, ele fala em Miles Davis e tal, que o Miles Davis tocou ali, aí ele fica pau da vida porque o cara erra uma questão do Miles Davis, aí até o Max pergunta, mas se ele acertasse, você ia deixar ele viver e tal, aí fica essa dúvida ali, mas eu acho muito boa essa cena ali, cara, é muito bem feita. Você comentou da Anne, né, que é a personagem da Jada. É muito bem feito, porque eu lembrava que ela era a última, né? Mas eu achei muito legal, porque realmente o roteiro ele esquece da personagem, ele não mostra, não fala, mas não cita mais ela em momento nenhum. Né? Eles até têm um diálogo bem breve sobre isso, você vai ligar pra ela, tá, beleza, acabou. Aí, pra próximo dela reaparecer, antes do Max fazer aquela loucura, o Vincent cita ela de novo. Você vai ligar pra ela? Liga, porque provavelmente ele já tinha visto lá no negócio que era ela, né? Você vai ligar pra ela? Liga pra ela, liga agora.
Não, ó, liga pra ela. E aí ele recapitula, ele traz a personagem de volta. Só que se você não sabe, né, que provavelmente você não sabe, você acha que é só uma citação. Você fala, ah, beleza, tá falando dela de novo, né, tá provocando e tal. Porque ele é cagão, ele não vai chamar ela nunca. Ela é promotora, ele é motorista de táxi. Tem até aquela dinâmica, né, deles estarem de classe diferente e tal. E aí, cara, tem aquela queda de carro que eu achei bem bacana, inclusive muito bem filmada, né? Não querendo nos adiantar, a gente vai comentar ainda sobre o filme. É, a gente vai e volta. Sim, até porque tem a outra cena que eu acho fantástica, que é a cena que ele entra lá pra conversar com o Félix. Mas eles dão aquela capotada no carro que é muito bem filmada. Você vê aí, você vê que não tem CGI nenhum ali não, cara. O carro capota, balançando, o motor do carro se estrapeando pro lado. O próprio Vincent não acreditava muito que ele ia fazer aquilo, né? Que o Max ia fazer aquilo. E aí ele vê no computador, ele tá se entregando pra polícia ali, mas ele vê no computador que a próxima vítima é ela. Aí você vê que é o suspiro dele e fala, não, então calma aí que eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Não dá pra mim ficar calado. E é bacana porque ele não é nenhum mestre, né? Foi aquilo que a gente comentou. Ele é o Zé Povinho, ele é igual a gente. Então você vê que ele não tem muita perícia em arma, né? Não tem super... O cara não tem umas técnicas de luta bizarra, não. Ele vai sempre improvisando ali e isso se mantém durante o filme. Porque às vezes, em vários filmes de ação, quando você tem esse personagem que é tirado da zona de conforto, né, pra fazer algo heróico, ele do nada sabe vira o lutar, Superman, né? sabe bater, sabe disparar com metralhadora. E não é assim que funciona, né? E o Michael Mann, como sempre, ali certinho, jogando nas 4 linhas, e ele falou: não, vamos aqui. Aí na hora de atirar, ele fica se protegendo, não destrava a arma, isso é muito bem feito. Uma parada que eu gosto, John, é que o personagem do Vincent ele é falível. Porque não é aquele super-homem, caramba, também, que a gente vê muito também isso, né? Caramba, o cara vai enfrentar uma pessoa que é, cara, infalível. Aí você fica pensando, cara, como é que esse cara vai se sobressair nisso daí? Fica uma coisa meio inverossímil, né? Aqui não, aqui é um personagem completamente falho. Naquela hora ele deixa a maleta lá e o Max rouba a maleta, joga a maleta dele fora e quase põe o plano todo a perder, cara. Né? Então isso é muito legal também para você ver, cara, tem uma brecha aqui para o Max se sobressair, fica mais crível a história. Porque né, é um personagem, cara, são 2 caras que, beleza, um é matador, tem a experiência, mas ele é falho também, ele comete erros, né? Até porque, por aquilo que você falou no início, ele é muito do improviso. Sim. Então as coisas às vezes não saem dentro do plano, ele vai improvisando. Nem sempre as improvisações dele são as melhores decisões também. Isso é muito legal. Aquela cena própria do Felix, lá do Félix, cara, poderia dar tudo errado. Sim. Né? Porque se alguém conhecesse ele, né? Ele, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, tal. Mas e se alguém conhecesse? Já era. Ia matar o cara ali, né? E acabou. Ia matar o Max ali e acabou a história. Não ia ter mais nada ali, não ia acontecer mais nada e ele não ia conseguir completar o plano dele. Então eu acho isso muito interessante também para a gente se envolver na história e dar uma esperança a quem está assistindo, porque obviamente a gente vai torcer pelo mocinho, né? Normalmente, apesar de ser o Tom Cruise e tal, mas a gente vai torcer pelo Max para dar tudo certo para ele, né? E isso te dá uma esperança de, não, esse cara é falho, de qualquer momento pode dar uma brecha aí e ele conseguir resolver a situação como acaba acontecendo, né? Exatamente, cara, exatamente. E essa cena é muito boa porque realmente é onde a gente consegue ver a atuação. Tem 2 momentos que eu acho que dá pra sentir legal assim a atuação do Jamie Foxx. Essa, né, porque ele tem que fazer esse personagem mais cagão, tal, medroso. Você vê que ele, pediram pra chamar, não é pra chamar o Vincent, eu sou o Vincent. Aí o cara fala, não, então pode entrar lá, tal, não sei o quê. Ali, pô, se eu sou o cara do... Já, meu amigo, tu não é Vincent nenhum tu aí, não tem tá Vicente nenhum não, amigo, sai fora daqui. Isso é bacana porque é outra coisa bem legal, né? Que é uma subversão, porque o Jamie Foxx é bonito pra caraca, mano. O cara é estiloso, ele é forte. E aí o Michael Mann, né, põe aquele casacão, moletom dele ali, meio largadão e tal. Põe um óculos pra ele ficar com aquela cara meio de nerd, aquele óculos bem grandão, quadrado. E aí ele entra lá e você vê que ele tá todo ainda reprimido e tal, não sei o quê. Aí ele tem que se soltar. Aí ele fala, não, fala pra esse idiota aqui tirar a mão da arma, porque se eu pegar ele, eu vou bater tanto nele que ele vai se arrepender e não sei o quê. E aí ele toma uma postura, ele tira o óculos. É uma transformação completa. Sim. E é bacana porque você sente que é uma transformação do Max. Não é o Jamie Foxx se sobressaindo, não. É o Max, né, entrando ali pra conseguir se livrar dessa situação. Pra sobreviver.
Uhum. É Você muito bom. falou em transformação física, né, temos também a do Tom Cruise, a gente tem que citar. Você falou do Sim. cabelo aí, ele tá com a barba por fazer, e aí coincidência ou não, os melhores papéis do Tom Cruise é quando ele se despe um pouco dessa beleza dele, porque outro cara também lindíssimo, né? Ele se despe um pouco da Uhum. beleza lá no Nascido em 4 de Julho. É um cara mutilado de guerra, né? Sem as duas Sim. pernas. Você tem no Magnolia um cara de cabelo comprido e tal, né? Uma aparência diferente. Você tem aqui também um cara de cabelo branco, a barba por fazer. Exatamente. O físico dele também não é aquele saradão do Tom Cruise de sempre, né? Tá o físico ali meio que normal ali, então é muito bem caracterizado também. E aí você vê que o Tom Cruise é um bom ator, cara, né? Ele Uhum. não necessariamente tem que fazer só filme de ação, mas ele é Sim. tipo que a gente comenta sempre do Adam Sandler, né? Que o Adam Sandler é um ator preguiçoso. O Tom Cruise ele fica mais ou menos também na zona de conforto dele, né? Sim, Eu não sim. recrimino, porque né, o que É. ele faz dá muito certo, né? É um astro aí até hoje, o cara com mais de 60 anos e continua aí, né? Despontando ainda no cinema, aí levando gente para o cinema. Mas aqui ele se despe dessa, né? A beleza não é o principal, né, aspecto dele aqui nesse papel. É um cara comum Total. também, assim como o Jamie Foxx tem uma aparência comum, é um cara bonito e o Michael Mann transforma ele num cara comum. O Vincent também é um cara comum, né? É um Uhum. cara também, né? Agora que eu lembrei também de onde estava falando aí de como é um e como é outro, o Jamie Foxx no começo do filme ele sabe até o tempo dos semáforos, né? Do sinal, cara. É todo Isso mostra sistemático. também, mostra o comportamento dele. Isso vai ser importante também, né, pro desenrolar das coisas ali também acontecendo. Eu acho muito bem caracterizado, como a gente falou, né, de em poucos minutos o Michael Mann conseguir resolver tudo ali e deixar tudo muito amarradinho ali, cara. Eu gosto dos filmes do Michael Mann, é isso, né? Parece que nada, não tem gordura os filmes dele, né? É, Parece que é tudo exato. muito certinho ali, muito bem feito. O filme tem um pouquinho mais de 2 horas, mas, né, eu não senti em nenhum momento, pô, caramba, não tá acabando não. Pra mim o filme voou, cara. Não, ele tem 2 horas certinho, Edu. Eu acho que ele não tem 2 nem horas, né? alguns minutos, é 2 horas certinho, Uhum, redondo. Isso cara, é coisa de quem senta e pensa o filme inteiro, tá ligado? Não é aquele cara de, o Michael Mann não deve ser aquele cara de improviso, no questão de, uhum, depois a gente vê o final desse filme. Não, você uhum, vê que ele tem certinho. Tem um certo improviso por parte dos atores, né? Inclusive, vale a gente uhum, mencionar que o Jamie Foxx, ele improvisou algumas falas, tal, que foi uma dinâmica uhum, até interessante, porque o Tom Cruise também fazia um uhum, pouco disso, porque ele entrou no papel. Outra coisa que eu achei bem bacana, que eu vi uma entrevista do Jamie Foxx falando que ele, a primeiro ponto, recusou o papel porque ele não se achava digno, cara, de pô, protagonizar, vamos dizer assim, né, protagonizar um filme uhum, primeiro do Michael Mann, né, na direção, e em segundo atuar junto com o Tom Cruise, que realmente, assim, tu uhum, tem que ter confiança, né? Tudo bem que o Jamie uhum, Foxx ele conseguiria e ele conseguiu, mandou muito bem, foi uhum, indicado a Oscar, mas é uma coisa que quando você recebe a ligação você fala, cara, eu posso ou brilhar, entendeu? Ou ser indicado ao Oscar, ou eu afundo de vez na carreira. O pessoal fala assim, mano, não é esse cara que passou vergonha do lado do Tom Cruise? Da mesma uhum, forma que foi o Mark Ruffalo que a gente comentou, que fala, cara, tá qualquer coisa, assim, ele e o Joãozinho que tá fazendo o outro policial lá, tá a mesma coisa. uhum. Não precisava ser o Mark Ruffalo nesse papel, podia ser qualquer um nesse papel dele aí Podia que nem ser ninguém, não podia nem Exa- ter, Exatamente. né? Podia ser um policial telefonando pro outro que tava tudo certo, cara. E não, o Jamie Foxx brilhou, mandou muito Uhum. bem, cara. Muito bem, de verdade. Eu gostei muito dessa atuação dele. Agora é interessante, né, a gente vendo esse filme, eu me lembrei, John, em alguns momentos, de algumas cenas do Operação França, lá do William Friedkin, né? Operação França. Ele me lembra até, só que lá a fotografia era película, né? Aí fica mais bonito. Mas, cara, você mencionou a cena do metrô, nós temos uma cena importantíssima também no metrô, no Operação França, Sim, então verdade. meio que tem uma certa semelhança ali. O William Friedkin também era outro diretor também, que, meu Deus do céu, cara, era, né? E era maluco Fora toda a da vida, né? curva, né? Completamente louco, às vezes até excessivamente louco, né? Cometia, a gente comentou isso no episódio do Exorcista, até a arma, uns tiros pro alto ele deu pra atormentar, deu tapa na cara de padre, fez o diabo no Menina filme, né? pegando pneumonia, né? Fez uma loucura ali. E aqui você vê que é tudo. Essa cena do metrô, cara, eu acho assim, né? Altíssimo nível, cara. É muito bem feito. A gente citou, só pra
não deixar passar em branco, né? A gente citou do Tom Cruise, que ele tá bem versátil nesse papel, mas tem uma coisa que ele faz nesse, que ele faz em todos os filmes, é a corrida, né, cara? Ah, aquela corridinha Corre dele. a corrida, com a postura ereta, tal, certinho, ele corre bem, diferente do Jamie Foxx, já corre mal pra caramba. Eu fiquei reparando no Jamie Foxx correndo, ele corre todo troncho assim, né? Mas o Tom Cruise, cara, o bicho sabe correr, viu? Que agonia, mano. O cara parece um robozinho correndo, cara. É muito bem É. feito. E é interessante porque chega uma hora no filme que ele corre, Edu, pra avisar as pessoas pra assinar o Cashback Gold, cara. Correndo, corra Ele- igual o Tom Cruise. Exatamente. É Ele fala, ó, isso vocês aí, precisam correr pra assinar o que é, na verdade, é que é nas cenas pós-crédito, mas era a sexta missão dele na noite era terminar estourando um champanhe e assinando o Cashback Gold, cara. Você acredita? É isso aí, cara. Pô, e é muito fácil pro Tom Cruise, pro Jamie Foxx e pra você também, cara. É muito fácil, cara, e ajuda demais aqui o nosso projeto já de 4 anos. Você que tá vendo a gente agora, mais de 200 episódios. Se somar então com as lives aí, com Nossa. Copa Cashback, dá mais de 300 coisas aí. Se somar com shorts, dá mais de 1000, né? Dá mais de 1000 aí, tem muita coisa bacana pra você acompanhar. E, cara, você entrou, assinou lá, R$5, a partir de R$5, já tem de porta de abertura escolher o seu filme pra se tornar um É cashback muita errado. coisa, é muita vantagem. Imagina, cara, você, caramba, eles nunca, tem 200 episódios e nunca falaram daquele filme que é o meu favorito, né? Vai acontecer se você assinar, meu amigo. É só chegar e falar, olha só, eu assinei porque eu quero que vocês falem dos 7 gatinhos do Nelson Rodrigues, né? Caralhinhos voadores. Eles querem que role. Não tem Acabou, problema, a gente é uma vai ordem. fazer. A gente vai chamar aqui o John e a mim de contínuo. Seu contínuo, né? A gente vai falar aqui porque é o filme que você escolheu. Você quer que a gente fale da festa Já tô da até com a luz salsicha? vermelha aqui. Então, o filme que você quiser, se quer que fale de uma animação, cara, eu gosto lá do Pinóquio, gosto do, né, do Bambi, não tem problema. Do filme que você escolher, a gente vai falar. Seja bom em Cinderela Baiana, o que você Eita, quiser, cara. Só coisa É. boa, hein? É o que você quiser. E é mole, cara. Como é que faz? catarse.me/cashback. Você assina pelo cartão de crédito ou pelo Pix. A partir de R$5 ou mais, se você quiser, né? A gente, se for mais, a gente agradece também, né? Porque R$5 é bem pouco. Mais uma participação ali simbólica, né? Mas já é muito importante. E aí você já tem essa vantagem aí, participa do nosso grupo do Telegram, né? Infelizmente acabou não rolando a visita do Spike Lee aqui ao Rio de Janeiro. Não por culpa nossa, mas o Spike Lee teve que adiar a viagem dele aqui pro Brasil. Não sei qual é o motivo, mas o evento foi, né, posto mais para frente. A gente ainda não sabe a data, mas quando remarcar a gente vai estar lá. E aí, infelizmente, não teve conteúdo. Mas já teve conteúdo com o Hugh Jackman, com Viola Davis, com o David Corenswet, James Gunn, né? Com atores lá do Superman, com atores nacionais. Tem vídeo nosso aí mostrando o Selton Mello. Participamos do Ainda Estou Aqui, quando a primeira exibição no Brasil, Cashback estava lá. Exatamente. Entrevista do Walter Salles, né? Entrevista com a Fernanda Torres, com o próprio Selton Mello. Então, cara, a gente tá sempre em todos aí. E se você faz parte do Cashback Gold, você já pega isso antes de todo mundo. Antes da gente postar nas redes sociais, a gente já tá filmando aqui no celular e já postando lá no grupo. Você Isso fica aí. sabendo em primeira mão, entendeu? Não precisa ficar esperando postagem, edição. Não, você já vê ali quentinho o assunto. Né? E R$5, cara, ajuda bastante a gente. E para você, eu tenho certeza que não vai impactar tanto, né? R$5, né? No cartão de crédito ou no boleto. Mas, Edu, eu todo mês, beleza, R$5 mesmo, que seja pouco e tal, pra mim fica complicado, mas eu tenho vintão aqui, trintão, tem como ajudar assim, esporadicamente? Também tem, lá no pcashback@gmail.com, nosso Pix, e aí, né, a gente recebe lá e fica muito feliz. Só lembrando que para participar do Cashback Gold, você tem que contribuir a partir de R$5, mas você pode mandar R$4, R$3, R$1, se for, né, o que couber aí no seu orçamento, a gente vai ficar muito feliz. Caso você não possa ajudar, também é muito importante você compartilhar esse episódio aqui no YouTube, compartilhar lá no Spotify, postar nas suas redes sociais, comentar, né, curtir, que muita gente assiste, John, e esquece de curtir, de seguir o canal. Não faça isso.
Ó, não Inscreva-se faça no isso. Ajuda canal, a gente. Ajuda ative a o gente. sininho. A gente sabe É que de o YouTube graça. a gente sabe que o YouTube, às vezes, mesmo com o sininho ativado, ele não, né? Ele Uhum. não distribui, mas, cara, dá essa moral pra gente aí que tá sempre tendo conteúdo aí bacana pra vocês, né? Tem sempre um filme bem legal aí pra você observar aí né, o nosso acervo aí gigantesco já temos aí, É né? São mesmo, cara. 4 anos sem nunca atrasar, tem podcast aí que vive atrasando, tal, sai um dia, sai no outro, cashback não. Nunca atrasou. É isso aí. Sempre esteve lá no dia certinho pra você, porque é compromisso nosso. A gente tá aqui cansado ou não, cara, mas a gente tá aqui porque é compromisso nosso com vocês. Então, né, se você der essa moral pra gente aí pra continuar o projeto, porque a gente precisa melhorar equipamento, né? As coisas vão evoluindo, a gente tá falando do filme aqui, né? Câmeras digitais. Opa. Como é que estão as câmeras digitais hoje? IMAX e tal, 4K, 8K, não evoluíram? Para evoluir precisa de grana. A gente também precisa de câmeras melhores, Sim. microfones melhores. O microfone que eu usava lá no comecinho, John, hoje em dia já, cara, se botasse aqui ia ficar o som esquisito, né? E é mesmo. Né? Então, a gente vai melhorando o equipamento e para isso, meus amigos, não tem jeito, é o capitalismo. A gente precisa de dinheiro. E, né, o dinheiro vem de onde? Vem de quem curte o nosso trabalho aí. Então, fortalece o nosso trabalho aí que vai ajudar bastante. É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ajuda o cashback, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí. Mas enfim, Edu, a gente... Enfim, as mortes vão acontecendo no filme, né? Ele consegue concluir as 4, né? A última, a mais impressionante, que é a que dá todo aquele BO. E aí eles têm a discussão, né? Que gera o capotamento do veículo, que é com a cena que eu já comentei, maravilhosa. O Tom Cruise, né? O Vincent meio que vê que, ali acabou, ele vê a polícia chegando. Inclusive é bem legal porque ele vê a polícia no reflexo da camisa dele, né? A gente vê também, repara ali nas luzes trocando. E ele sai correndo e tal, tem essa cena. Eu achei muito... Daí pra frente eu achei que o filme ia cair. Porque normalmente filme de ação, quando chega nessa parte, já começa... Primeiro, uma porrada de mentirada, verossimilhança vai pras cucuia, né? A gente vê esses filmes aí que... O próprio Nicolas Cage tem um monte desses filmes de perseguição. Né, o Leslie Nielsen também tem e tal. Aí a gente... Leslie Nielsen? Não. Liam Neeson. Liam Neeson, pelo amor de Deus. É porque ele agora fez um filho do Leslie Nielsen no filme, né? No Corra que a Polícia Vem Aí. Foi. E aí, uma porrada desses filmes, tudo genérico. O Mark Wahlberg também tem, tá? O Jason Statham, que inclusive tá no começo do filme, né? Aparece, exatamente. A gente não citou aí. O Frank Darabont também é produtor executivo do filme também. O cara que fez Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre. É um dos criadores do The Walking Dead pra série e tal. Fez o Nevoeiro. O cara também bem conceituado aí. Você sabe por que do Jason Statham tá no começo do filme? Não faço ideia, John. Porque esse filme do Michael Mann se passa no mesmo universo do filme The Transporter, que é o transportador, do Jason Statham, que foi lançado algum tempo antes. Exatamente, cara. Exatamente. É um universo compartilhado aí. É um filme que Tá vendo? tem uma fórmula um pouco parecida desse do Michael Mann, né? Um cara que tem que transportar uma coisa do ponto A ao ponto B e acontece um monte de coisa. É um filme de ação bem genérico, pra mim não se equipara. Mas diverte, né? Esse é divertido, é divertido. Mas enfim, até me perdi o que eu tava falando. Então, aí a gente tem essa perseguição e aí, cara, o filme continua legal. Sabe? Porque tudo bem que tem algumas coisas que realmente vão para as cucuias. Por um exemplo, ela tá lá no telefone, né? E aí o Vincent Tom Cruise quebra os cabos, destrói, acabou a energia do prédio. Mas o térreo tá funcionando, os elevadores estão funcionando, porque o Jamie Foxx pega o elevador pra chegar até ela, né? Então, tipo assim, o que ele foi? Ele quebrou só as luzes ali do quinto andar pra cima, né? Mas beleza, a gente acredita porque a cena fica muito legal, eles no escuro ali. Quando o Vincent finalmente encontra a Annie, o Max também encontra, então ele... o que você vai fazer agora, Max? Ele, então tome o pipoco aí na sua cara e pega a orelha. Eu achei muito legal porque o Tom Cruise, ele levanta com uma cara de ódio, cara. De tipo assim, você tocou em mim, saca? Você que é meu pupilo, né? Que é meu carinha, meu civil de estimação, porque até agora o Max era o carinha que ele botou numa caixa. Entendeu? Ele tava dando dica de humanidade, como tratar a mãe, como chegar na garota, e de repente, nossa, deu um tiro na minha orelha e tal. E essa perseguição final toda, cara, eu acho muito legal. Inclusive a cena do metrô,
Quando Uhum. o Vincent fica na porta assim, falando, se sair, leva tiro, se aparecer pra cá, leva tiro. É E aí, tensa a cena. muito, A cara, porque ele trilha não do pode James Newton sair. Howard pegando Essa fogo. parte, cara, essa parte é maravilhosa. É maravilhosa. Uhum. E ele faz, como a gente falou do filme ser amarradinho, John, ele faz um comentário, ele fala, pô, um dia o cara tava andando de metrô, teve um ataque cardíaco, morreu, só foram descobrir não sei quanto tempo depois. E ele faz essa interligação com a cena do Perfeito. Vincent, cara. Então ele meio que, né, amarra ali pra fechar o filme com uma coisa que ele já tinha citado e que faz todo sentido ali. As pessoas se importam com nada hoje em dia, né? Se alguém tiver morto, só quando começar a feder, que a pessoa Uhum. vai, ih, caramba, morreu alguém aqui, porque ninguém tá nem aí pro outro. O outro pode estar caindo no chão tendo um ataque cardíaco, tá arriscado o cara pegar um celular para filmar, né? Do jeito que tá A doideira aí, não gente. presta socorro. A gente teve um caso desse, Edu, que aconteceu hoje ou foi ontem, eu não vou lembrar a cidade agora, tá? Quem souber comenta aí. Mas um rapaz atropelou, né? Foi atropelado por uma vaca, um motociclista, e aí ele foi atropelado, morreu, né, no meio da avenida, e as pessoas, ao invés de ajudar o motociclista, sacrificaram a vaca no meio da rua, no meio da Uhum, avenida, e já saíram tirando os pedaços, e cada um foi levando um pedaço pra casa da vaca pra comer, uhum, e deixaram o cara morto lá no canto, velho. Tipo, o cara uhum, morreu, ignoraram o cara e foram atrás da vaca. Saca? Você uhum, fala assim, meu, que é isso, cara? Que absurdo é esse que a gente tá vivendo? Mas é justamente isso que, inclusive, ele fala no filme, né? E tem uhum, até um diálogo meio forte entre eles, que ele fala, ó, 6 bilhões de pessoas no mundo, cara. Você vai se importar toda hora que alguém morre? Né? A sua carência, não, a sua importância, ela é muito seletiva, né? Porque tem uhum, gente morrendo aí ele cita, eu esqueci o país que uhum, ele cita, mas pô, uhum, morre mais gente lá do que Hiroshima e Nagasaki, e eu não vejo você falando um pio. Né? Aí só uhum, porque eu matei, ele é bem grotesco, né? Um gordo, aí você tá se importando com o gordo só porque ele bateu no teu carro. Então uhum, esse dilema também, essa moral bizarra que o Vincent tem, né? É uhum. muito interessante, cara. E de dar mais camadas, né, pro personagem, não é só um vilãozinho. E você vê em movimentação de câmera, e aí tem um fato interessante, John, que a gente não citou, que é um filme com dois fotógrafos. Coisa que, cara, eu não me lembro de outro filme com dois fotógrafos Caramba. aqui. Você tem o John Bibi, que ganhou até o Oscar por Memórias de uma Geisha, que é um filme que tem uma fotografia muito bacana, apesar de ser um filme meio questionável. E o Paul Cameron, que fez a fotografia do Vingador do Futuro, né, que é um filme também futurista e tal, que é bem bacana. E aí você vê o Jamie Foxx, ele fica muito, se você reparar, ele fica muito no cantinho da tela, assim, muito pouco ele aparece centralizado, e quando ele começa a crescer, né, o personagem dele começa a crescer, o personagem dele vai migrando para o meio da tela ali, vai sendo protagonista ali, então eu acho isso bem Perfeito. interessante também da fotografia, que você vai pegando ali essa nuance sem perceber, né, aquela coisa que a gente fala do cinema, de tapear sem você perceber, né, você Uhum. vai percebendo que o personagem mudou com o posicionamento de câmera ali também, cara, então eu acho que é muito bem feito ali. Né, quando você tem um diretor que, né, é de um nível mais acima do que, né, a Faz média, diferença, né? sai esse tipo de filme por filme de ação. E pelo que eu tô sabendo, né, John, vai ter um Fogo Contra Fogo 2, né? Vai, Então, eu tô ansioso, o Adam já Driver já tá aí pensou? cotado, Então vai ser entendeu? Eu bem tô legal, doido, cara. cara. A gente gravou aí com toda certeza, quando lançar o Fogo Contra Fogo 2, a gente tem que fazer um cashback hype aqui, Por porque, favor. né, vamos trabalhar mais essa filmografia aí do Michael Mann, cara, porque Uhum, é um diretor que tem muita coisa pra gente discutir aqui. Você vê, a gente tá aqui falando de um filme de ação que é bem simples e tal. A gente tá aqui quase uma hora falando dele, uhum. cara, e de bastante coisa legal ali que a gente assistiu, cara. É um filme que foi muito gostoso rever, cara. Quando Muito, muito. você indicou lá, falou, pô, qual o filme que a gente vai fazer essa semana? Você falou, pô, vamos fazer Colateral. Pô, fiquei feliz, que já tinha um tempinho que eu não assistia esse filme, e agora a gente assistindo já, depois de 4 anos fazendo podcast e tal, a gente consegue perceber coisas que a gente não percebia lá quando a gente assistiu a Uhum. primeira vez, ou como você disse, pegar ali né, uma cena ou outra que você assiste, você não consegue reparar tanta coisa ali. Dessa vez a gente reparou muita coisa, cara, e o filme só cresceu pra mim. Sim, sim. Foi uma baita experiência, cara. Uma baita experiência. E é aquele. É isso que é bacana, né? É filme que é gostoso assistir e é gostoso conversar sobre, né? Sim, Ouvir sim. sobre, falar sobre Uhum, ele. É muito rico esse filme em várias uhum. camadas, cara. Não só a de assistir, né? De você ver os bastidores, igual você comentou, duas pessoas na fotografia, realmente. Porque a fotografia ela é Muito algo muito difícil. única, né, cara? É algo que você tem Sim. que decidir ali.
E Duas Cabeças Você falou Vingador do Futuro, foi o remake que ele fez, no caso, né? Porque Não, Vingador do Futuro, lá o do Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ah, legal, legal. Esse remake. Não, esse remake é podre. Por isso que eu tava pensando. Falei, caraca, o cara foi fazer um remake. Bem ruim. Não, acho que é o Vingador Total do Futuro Recall, né? bom. O nome em inglês do filme. Isso, Legal. bem. É da obra do Philip K. Dick também? Sim. Também né? É. Philip K. Dick também é outro cara aí que pra cinema, cara, né? Lucrou, Pra viu? literatura, óbvio, né? Que Uhum. é gênio, mas, cara, deu muita coisa boa pro cinema também, Sim. cara. Né? Muitas obras que a gente não faz nem noção. Se eu não me engano, acho que até o Déjà Vu, né? Aquele filme do Denzel? Né? Eu acho que Sim, também tem coisa do Philip K. Dick, então tem muita coisa legal aqui. E foi muito bom trazer esse filme aqui e que venha o Fogo Contra Fogo 2 aí pra gente Por favor. fazer o Informante também, antes disso aí, de repente dar Vamos rola fazer Informante. também. É uma pena, né, John? A única coisa que a gente lamenta é que, cara, esse filme não tá em streaming nenhum, cara. Né? Cara, isso é um crime, Essa cara. é a parte chata daí, cara, porque um filme desse tinha que estar em tudo quanto é streaming aí, Sim. cara. É muito ruim, é isso que faz falta a mídia física, cara. Às vezes a gente acha que tem tudo, não, se eu tiver todos os streams, eu vou ter tudo, que, né, o que eu posso assistir. Não tem, cara. Né? O que salva a gente são os drives da vida aí, cara. Se não fossem os drives, para produzir, para produtor de conteúdo, ia ser difícil, cara. Se o cara não tivesse mídia física ou Sim. esses drives aí, ele não conseguiria fazer de um monte de filme aí legal, né? Que as pessoas querem que a gente converse e não ia ter como fazer, porque onde as pessoas vão assistir? Mas Sim. tem o drive aí, ainda bem, para salvar a gente aí. Claro que a gente Sim. não é o que a gente não é o ideal, né? A gente gosta de que o filme esteja no stream, legal, né? Coisa legalizada, mas, cara, a gente tem que produzir o conteúdo e as pessoas têm que assistir. Tem Sim. que, né? Então não E tem se como. você for membro do Cashback Gold, você consegue, tá? Só pra avisar que tem amigo. É isso aí. Eu tenho, né? O Michael Mann manda pra gente. Exatamente. Grande Michael Mann, ele excelentíssimo diretor, Parceiro cara. aqui, né? É isso aí. Tá no coração. Beleza. Mas é isso então, galera. Fechamos, Edu? Fechamos. Maravilha, que filmaço, mais cara. uma semana aí, né? E vamos ver o que rola semana que vem aí. Mais um filmaço aí no Cashback. Rumo ao 300, né? Exatamente. O 200 já foi. O Cashback não para. A gente não para. A gente vai continuar. Filme pra falar tem e tem bastante. Então, galera, a gente se vê semana que vem, na próxima quinta-feira, com mais um hype pra você. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima.